Quero te falar sobre conversão. Vai ser rápido e vai ser express a minha explicação sobre conversão. Uma das coisas que eu gosto muito de falar é justamente sobre isso. Sobre quando eu falo que me converti. Todas as pessoas, de uma maneira muito específica, elas me olham e dizem assim: ah, tu se tornou evangélica? As pessoas elas não têm um entendimento real do que é conversão, o que é convergir, o que é converter o teu caminho. Então, há 1 ano e meio atrás eu me converti, eu vinha por um caminho e mudei o meu caminho. O meu caminho foi alterado, a minha rota foi mudada, eu converti o meu caminho para Deus. A minha conversão não tem nada a ver com instituição religiosa. A minha conversão não tem nada a ver com qual é a igreja que eu vou passar a frequentar. A minha conversão foi na porta de casa. O quanto muitas vezes a tua falta de conhecimento e entender algumas coisas faz com que tu tenha um pré-conceito em relação a algo que tu não conheça. E sabe por que eu te digo isso? Porque eu também era pré-conceituosa. Todas as vezes que eu também escutava as pessoas dizendo que elas se converteram, eu pensei: nossa, desceu lá na água, voltou, foi batizado, agora vai usar a saia até o joelho, nunca mais vai cortar o cabelo e vai se tornar aquelas crentes completamente religiosa. E o quanto eu julgava e rotulava isso, sem entender o que é o real sentido de conversão. A conversão nada mais é do que tu fazer uma nova escolha de caminho. A minha nova escolha de caminho foi um caminho para Deus. Como assim, Dani, um caminho para Deus? O meu relacionamento era inexistente, o meu relacionamento era um relacionamento que eu deitava na cama, fechava os olhos e orava. A minha oração era uma oração da boca para fora, a minha gratidão era uma gratidão superficial e eu não tinha relacionamento nenhum com Deus. Eu não compartilhava as minhas coisas com Deus. Aliás, eu nem entendia real o sentido de Deus, de Jesus, de Espírito Santo. Eu não entendia a diferença de uma igreja para outra igreja, uma instituição para outra instituição, mas o meu foco não eram em instituições religiosas, em regras estipuladas por cada igreja existente, tanto aqui quanto fora do nosso país. Mas o meu grande interesse era numa mudança de caminho, numa conversão, numa nova escolha. E a minha conversão simplesmente foi mudar minha rota, mudar o meu caminho para entender, para conhecer de uma maneira profunda, de me relacionar, de falar, de conversar, de chorar, de entregar, de confiar, de aceitar, de ser treinada, moldada, capacitada por Deus, de entender que existe um Deus e que eu quis procurá-lo, não que eu tivesse tido interesse em procurá-lo, em conhecê-lo. E quando o interesse é genuíno teu, tu consegue fazer essa mudança de caminho. Essa mudança de caminho, na verdade, ela é um processo do teu entendimento e um processo da moldagem do teu coração que precisa ser ensinável. Por quê? Porque quando tu muda o teu caminho, tu vai passar a trilhar uma nova trajetória, tu vai começar a caminhar por um caminho novo para ti. E talvez esse novo caminho te traga algumas surpresas que tu vai precisar de preparo, que tu vai precisar entender, que tu vai precisar compreender. Mas quando eu falo de conversão, eu posso te garantir que quando tu faz a tua conversão de uma maneira totalmente entregue, quando tu faz a tua conversão e que tu quer realmente viver um relacionamento, troca profunda, que tu quer conversar com Deus, que tu quer falar para Ele dos teus medos, das tuas ansiedades, das tuas frustrações, dos teus sentimentos, o quanto Deus vai trabalhar tudo isso em ti, mas é importante que tu tenha este teu coração ensinável. Então, todas as vezes que a partir de hoje tu passar a escutar sobre conversão, não fica achando que a pessoa foi ou não foi para uma igreja XYZ. Pensa que a pessoa mudou o caminho dela e ela mudou para o melhor caminho existente. E pensa que a pessoa ela vai começar num novo processo, num processo de transformação, num processo de preenchimento e num processo de capacitação que vai levar algum tempo. E esse tempo, para todas essas transformações serem profundas e se instalarem novos comportamentos e nova maneira de agir em ti,
precisa ser uma transformação que tu queira e que tu aceite. E mais do que isso, que tu estejas preparado para viver essa transformação. Então é bem importante que tu tenha consciência que talvez tu vai ter um entendimento de uma série de novos comportamentos que tu vai precisar passar a ter. E quer que eu te diga, todos eles tu vai conseguir. Por quê? Porque a maioria das vezes a grande transformação e a força para essa transformação não vem de ti. Eu termino essa aula dizendo que tudo que Deus tem para fazer não é por ti, é em ti. E esse é o real sentido de uma conversão. É tu mudar o teu caminho, não para Deus fazer por ti, mas Ele faz em ti. E quando Ele fizer em ti, vai ser para todo sempre. E tu vai ter a força necessária, tu vai ter a coragem necessária, e tu vai ter todas as ferramentas para poder viver essa transformação e ser agente de transformação na vida de outras pessoas.